estamos dando início ao nosso primeiro episódio do podcast Direito em Pauta. É uma satisfação muito grande estar iniciando nesse processo de compartilhar informações, descomplicar a nossa área, de deixar mais fácil o que é uma coisa muito formal para todo mundo. A intenção do podcast é essa, descomplicar a área jurídica. E eu conto com uma ajuda maravilhosa da doutora Pamela, que está aqui do meu lado. Boa tarde, olá, doutora. pessoal. Olá, doutor Fábio. É uma satisfação imensa também fazer parte dessa ideia, desse projeto incrível. Para mim, está sendo uma experiência nova, um pouco difícil, mas a gente vai alinhando aos poucos. E vamos iniciar. A nossa intenção é desmistificar um pouco do direito, trazer informações válidas para todo mundo, seja estudante, advogado, pessoas que nos assistem. Então, é clarear um pouco essa nossa área tão formal, deixar a leitura, o entendimento um pouquinho menos pesado do que é. E hoje a gente conta, para inaugurar, uma grata satisfação, uma honra muito grande, principalmente no meu caso, que sou amigo de toda a família dele, que eu gosto demais, e por ser quem ele é. Hoje nós estamos recebendo o Dr. Ediraldo Paulo da Silva. Ele é advogado há 31 anos, mestre em processo civil, membro do IBDFAN, dá aula em vários cursos, ESA, um monte de instituição de ensino superior, e tem o canal no YouTube CPC em Prática. Seja bem-vindo, doutor Ediraldo. Obrigado, amigos, Fábio, Pamela. Poxa, fiquei feliz pelo convite, né? E desse projeto de vocês tão importante, como a Pamela bem disse, levar informação para estudante, para advogado e também para o cidadão. Procurar entender um pouco como funciona o nosso direito, tentar trazer um linguajar assim bem acessível para que algumas dúvidas possam ser esclarecidas. Eu só quero deixar uma coisa clara já entre vocês aqui, que é algo que me pega muito. Entendo, vocês dois juntos estão quase meio século de Dava para pular essa parte. Tem quase meio século aqui de experiência. Eu sou nova, se for parar para pensar, então peguem leve comigo. Tranquilo. E vamos seguir aqui no nosso bate-papo. Que seja de muito conteúdo e muita informação. Não, mas vai ser. Vamos lá. Eu vou te fazer um questionamento que é a coisa que nunca ninguém questionou. Por que você decidiu fazer direito? Nossa, que maravilha, hein? Muito obrigado. Você viu? Coisa nova. Realmente. Lá em 1989, 90, viu só? Meio século. Eu falei que era meio século, pessoal. Na verdade, era uma situação minha a época eu trabalhava numa agência de empregos aqui em Itapetininga, não é? Também era Folha de São Paulo. E daí começaram a surgir as possibilidades de faculdade. Eu estudei aqui no Peixoto Gomide. Eu sou da cidade de Avaré e vim morar aqui em Itapetininga. E daí conversando muito com meu pai, com minha mãe também à época, né, sobre qual seria o melhor curso daquilo que realmente gostaria de fazer. Meu pai gostaria que eu fosse engenheiro agrônomo, tudo a ver. Mas daí depois aqui em Itapetininga eu vi a possibilidade do curso de Direito. Não seguiu a linha, então, da família. A família não é da área de direito. Meu pai sempre trabalhou em indústria de fertilizantes, mas eu sou caçula, não é? E daí, nesse caso, eu já estava ali embrenhado no meio administrativo de tentar o direito e fui, obviamente, aí para o vestibular e acabei ingressando na faculdade em 91. Você tem uma história muito próxima dela. Vocês dois... Vocês iniciaram também vendo as coisas mais próximas da nossa área no banco, não foi? Eu trabalhei... Você trabalhou em banco. Eu sou ex-funcionária de banco. Eu fui estagiário do Banco do Brasil no setor jurídico, que era o NUJUR. Não é? Então, ali, quando eu estava já no 4º ano do curso de Direito, teve uma prova interna no Banco do Brasil para estágio, não é? E eu acabei sendo aprovado. E ali eu iniciei o trabalho como estagiário e depois, quando eu encerrei o estágio, fui contratado pelo Banco do Brasil e fiquei 9 anos como advogado de banco. Daí, posteriormente, que eu fui trabalhar como advogado de banco. Advogado de banco, emoções, advogado de banco. Eu imagino. Doutor, durante toda essa carreira lindíssima sua, você hoje trabalha, o doutor hoje trabalha... Posso chamar de você? Já que é para quebrar essa coisa, né? Eu já estava indo embora. Então, você...
Você trabalha hoje com advocacia nos tribunais. Também. O que determinou essa escolha? Porque, pelo que eu entendi, é muito relevante, né? É a predominância na sua área, assim. Sim. Apesar de ser direito civil e família, predominantemente... Eu tenho me especializado e atuado bastante na área civil e família. E aqui a primeira instância, que nós chamamos, né? Primeira instância, onde tem o juiz e o promotor da cidade... obviamente eles analisam provas, peças e profere sentença. O juiz profere a sentença. E quem não concorda com a decisão vai para o tribunal, que é uma segunda instância. E chegando lá no tribunal, tem desembargadores que vão julgar processos. E daí, nesse caso, é importante também que o advogado civilista, familiarista, trabalhista, enfim, que ele também tenha esse acesso ao tribunal. Tenha lá, eu costumo brincar falando sério, que ele coloque o pé lá no tapete vermelho lá do tribunal e também trabalhe lá, não é? Esteja em contato, sustentando, entregando memoriais, ok? Elaborando muito bem os seus recursos, porque, obviamente, é uma área onde os advogados, às vezes, deixam de dar a atenção que deveria. Se preocupam demais aqui com a primeira instância e a segunda nem tanto. Então, nesse tempo que eu tenho me dedicado na advocacia, eu procuro ter um zelo muito grande também quando eu vou para a segunda instância com uma ação civil ou familiar. Ou seja, a segunda instância é para reformular uma decisão que foi julgada, que foi sentenciada em primeira instância. A decisão do juiz aqui da nossa cidade, quando o processo vai para uma segunda instância, lá outros juízes, que são desembargadores, eles vão analisar para verificar se aquela decisão foi dentro daquilo possível, dentro das provas ou não, podendo ela ser reformada ou mantida. E o doutor consegue entender o que determina um fator de vale a pena entrar com recurso ou não? O que determina isso, doutor, em uma sentença? Às vezes nem sempre, né? Por exemplo, uma decisão não foi favorável para um cliente. Às vezes nem sempre é viável entrar com recurso. Então, existe Pamela, essa questão? Eu sou processualista. Eu não fico muito feliz quando sai decisão de primeira instância. Respeito é o básico que eu devo fazer. Mas eu já vi muita coisa no tribunal ser reformado, ganhei aqui, perdi no tribunal, ou perdi aqui e ganhei no tribunal. Então, como processualista, e eu sempre digo que vale a pena sim você ter essa atuação no tribunal. O Fábio também advoga já há muito tempo na área e ele bem sabe que muitas decisões são reformadas. Muitas. Coisas que eu ganhei aqui, fico triste lá. Que eu perdi aqui, estou triste, chegou no tribunal, eles alteram. Então, vale a pena essa busca incessante dentro das provas, dentro da lei, ter o conhecimento técnico, saber elaborar recurso. Então, isso aí é a obrigação do processualista, do advogado, para poder melhor servir o seu cliente. Nessa linha do que você falou, Geraldo, é o seguinte, você falou uma coisa que é muito importante. A gente precisa ter acesso e a prática também nos tribunais. Como é que foi quando você foi fazer a sua primeira sustentação? Você levou a sua... Porque você dá aula, eu também dou aula há muitos anos. Claro. A gente vê que todos os alunos têm muita dúvida em relação a isso. Tem medo, né? Também. Então, eu tenho medo, eu travo, eu levo a beca, tem beca lá. Queria que você por falasse exemplo, não fiz ainda disso. uma sustentação oral e me assusta só em saber. Não. E o que significa sustentação oral? Vamos só então, vamos clarear por partes, para o pessoal que está Primeiro, a sustentação oral é o dia do julgamento do seu recurso. Aquilo que você levou para o TJ, para o TRF, dizendo, olha, não concordei com a decisão aqui de primeira instância, eu quero agora que vocês reformem, através de um recurso de apelação ou agravo. Então, quando eu vou para a segunda instância, ok, para uma sustentação oral, eu tenho 15 minutos, que é um tempo regimental, para conversar com os desembargadores. Eu vou expor para eles as razões de que a decisão de primeira instância seja mantida ou reformada. Porque eu já fui sustentar também quando eu ganhei aqui. Daí eu fui lá no tribunal para falar o quê? Olha, mantenham a decisão, não mudem, em nome de Jesus, não mudem. Porém, lá sustentação oral significa estar frente a frente. Isso, frente a frente é a oportunidade. É a voz do advogado representando o cliente dele lá no tribunal.
Da mesma forma que eu olho aqui, não é, para o magistrado, fico frente a frente, é a oportunidade que nós advogados temos, como vamos lá fazer essa sustentação oral. É um resumo do resumo, eu costumo falar no máximo 5, 6 minutos, procuro deixar muito claro as razões de que essa decisão que foi proferida aqui em primeira instância, que se ela deve ser mantida ou não. Questão prática que o Fábio me questionou. No TRF tem lá a beca já ali ao lado, então as pessoas vão chegando, utilizando a mesma beca. No TJ São Paulo, né, nós estamos aqui em São Paulo, é o tribunal que eu mais atuo, tem uma sala própria onde você pode retirar a sua beca. Eu mandei fazer a minha. Claro. Ai, meu Deus. Não, É mas claro, é né? isso. Depois de tantos anos. Então, assim, doutor. tem essa questão de energia. Então eu coloco a minha capa do Batman verdade. e não é, Exato, mandei exato. fazer, Sim, procurei lá na é super internet. Eu tenho a minha. Então quando eu vou, eu já vou Ótimo. com a minha. Eu comecei a ver que alguns advogados chegavam com a própria, assim, gente, eu vou Por que fazer a também? minha. Claro. Então eu já tenho a minha, fica lá bonitinha. Essa questão de energia eu não é? achei interessante, E realmente. então eu já vou com a minha beca e é um dia de trabalho muito especial para mim, não é? Que acompanhei o processo desde o começo, embora eu já fui contratado por escritórios para ir sustentar no tribunal, em Brasília também. Então é um tipo de trabalho prazeroso. E para você, Pâmela, que diz que tem medo, é um Sim. dia de trabalho. Eu acho que o mais importante, Fábio, é você conhecer o processo e saber o que você vai falar. Eu costumo brincar que eu deixo gravado a minha fala no celular. Sim. Quando eu entro na Castelo Branco, coloco. Daí eu vou ouvindo. Chega lá, eu já decorei, já sei começo, meio e fim. Algumas coisas eu retiro, falar pausadamente. Isso é uma técnica também para É não uma chegar técnica. lá e Ficar lendo, se pegar o embaralhar. papel, ficar Isso. lendo. Eu Ser já mais específico no assunto, onde o desembargador é Gente, isso. Se eu for lá para ler papel, eu já vi uma desembargadora dizendo para uma advogada, infelizmente, doutora, se for para ficar lendo, ou seja, então você tem que decorar o começo, meio e fim. Eu levo uma colinha, uns apontamentos assim, que eu penso que é importante, algum número de súmula para eu não errar. Mas a gente vai ouvindo a voz, eu gravo antes e chego lá, já tô, não é? Chega ali em Barueri, já tô. Então é muito importante esse... Tem que ter a preparação. Isso, essa preparação. Você lembra que você falou agora há pouco, a gente estava batendo um papo, fazendo um briefing sobre tudo que a gente vai fazer, e ela falou, tô nervosa, tô tenso, mas depois começa a bater papo. Você até esquece de câmera e vai mais rolando como se fosse um bom bate-papo. Mas uma coisa que eu achei... rolando que eu lembro tudo que eu comi agora há pouco. Não vai isso. sair rolando daqui. Aí, assim, o que eu vejo é o seguinte... Nas sustentações que eu já fiz, os desembargadores, que são os juízes de segunda instância, para quem está ouvindo a gente e está entrando agora nesse curso, eles também gostam de ver o advogado sustentando de forma correta. Eles te respeitam mais quando você faz isso. Até porque o grande número de gente que não dá a mínima atenção e não vai sustentar, quando você vê um cara que sabe fazer a sustentação, faz ela de forma concisa, de forma rápida e objetiva, enche os olhos deles. Você falou eles tudo. curtem isso. Objetivo. Eu quero despertar na desembargadora, no desembargador, para que eles verifiquem a decisão que foi tomada e as razões que eu estou ali apresentando. Eu preciso chamar a sua atenção. Tem advogado que chama pelo nome, inclusive desembargadora Pâmela. Teve um julgamento de Vossa Excelência, quer dizer, e são técnicas. Sim. E outra coisa, o estudante de direito, o advogado que nos acompanha, que vai um dia fazer sustentação, é muito tímido, vai fazer curso de oratória, gente. Eu fiz 2, se precisasse faria mais um. Então, nós temos as ferramentas. Hoje nós temos possibilidades técnicas, você não vai falar 15 minutos. Eu, como advogado, não é? Eu preciso falar bem para representar bem o meu cliente numa reunião, no tribunal, num gabinete. Então, a fala, o poder de fala do advogado é importantíssimo. E a sustentação oral no tribunal é uma das situações onde ela é muito exigida. E como você bem disse, eles gostam. Doutor, objetivo, por que você está aqui? O que você quer que reforme? O que você quer que mantenha na decisão? É isso, sem muito elogio, muito frufru, né? Não, é dia de trabalho, é objetividade. E em que pese o nosso bate-papo aqui seja mais descontraído e tudo mais, isso não quer dizer que você vai fazer isso num tribunal. Jamais. Né? Igual eu falei, eu posso chamar de você e tudo mais, porque é um bate-papo. Existe uma Mas existem formalidade locais. Uma Desculpa, liturgia, né? existe local também Liturgia. que eu. Liturgia. É chique aí, ó. Chiqueza. Mas isso é Mas As festas. existe O ministro local Marco também Aurélio. que eu posso chamar
chamar de você e o local que eu vou chamar de doutor. Eu lembro da frase do ministro Marco Aurélio Melo, Sim. no STF, quando uma advogada muito nervosa, ela começou a falar vocês, ele falou, pera um pouquinho, aonde está a liturgia? Trata como Vossa Excelência, como a gente trata a senhora de Vossa Excelência. Esse trato, essa formalidade, Sim. isso é uma coisa natural e todo aluno, a gente vai falar para bastante aluno, sabe, Deraldo? E você, como dá aula há muitos anos, você também sabe chegar neles. A turminha do boné. Isso, até hoje, o boné. Do fundão. Isso, o pessoal adora um boné. Isso. Desculpa, gente. É um lugar, jeito de chegar em sala de aula. Lá no tribunal não dá para fazer isso, não. Na sua casa, ok. E mas não dá lá... também para chegar lá e falar, posso chamar de você? Não. Não vai chamar. Aqui é outra... Uma coisa que eu até queria, até para a gente não focar somente na parte dos alunos, mas em quem está ouvindo a gente, que é totalmente leigo. Você percebeu se com o advento da internet, da facilidade de informação, hoje quando tem algum cliente que chega na sua sala, você percebeu uma alteração de antes da internet, porque a gente já tem mais de meio século, a Pâmela já xingou. Nossa, então, valeu, você já viu se aquele cara que chegava totalmente leigo, hoje ele não é tão leigo assim, e ele se confunde muito de alguns termos? Nossa, tem algumas petições lá que parece que ele já quer entregar pronta pra gente. Não é? Isso é grave. Já pensou? Eu chegar para o médico, ele fala, Ederaldo, tome esse remédio. Eu falo, tome você primeiro para ver se é bom. Deixa eu ver aqui a... Gente, e eu hoje, Fábio e Pâmela, eu advogo para muito advogado. Então nós temos uns combinados lá. Bom, a partir de agora é comigo, tá? Eu sei que você é advogado, mas eu que vou cuidar do seu processo. Então... assina aqui e deixa comigo. Cada um no seu quadrado. Isso. E os nossos clientes, até por conta da quantidade de informação, chegam com situações totalmente aleatórias e que não traduzem a realidade. Ah, mas eu li em algum lugar, eu vi um vídeo. Nossa, isso é toda semana. TikTok, Google, né? Então, eu vi um... Essa questão de profissional da área do direito, que é muito influencer também, tem que ter um cuidado muito grande. Por quê? Porque na hora que a audiência está ali pegando fogo ali, não é a dancinha que vai te salvar. Então eu preciso... tem que ter um trabalho em mídia? Tem que ter, eu tenho também. Mas o conhecimento... eu saber fazer o recurso, eu saber atender o cliente, eu conhecer uma determinada lei, eu saber analisar o contrato, isso aí eu tenho que aprender estudando e não é fazendo dancinha. E não é vendo coisas superficiais também, não, né, doutor? Nosso assistir um videozinho de 1, 2 minutos, já sei tudo. Nosso não é. Tempo leitura, é precioso. Principalmente leitura. Claro, é um hábito que está sendo perdido. Não, leitura para quê? Eu dou uma gugada aqui, já aparece o que eu quero. Então não é isso. Eu sou um advogado assim que eu ainda estou ali, não é? Na questão de tentar manter essas tradições, de fazer uma pesquisa, de um texto assim, eu estou escrevendo cada vez menos, não é? Para mim, aquele grupo que eu gosto, menos é mais. Eu estou cada vez menos para tentar ser mais efetivo, mais objetivo. A inicial está ficando mais curta. Está ficando. Eu não estou colocando 5 jurisprudências para convencer a minha juíza ou 10 jurisprudências para falar que o desembargador... Não, eu tô... Uma petição de 10, hoje em dia tem 5 páginas. E até por conta dessa questão online, que está tudo muito rápido. Então, eu não vou mandar um recurso de 25 folhas no tribunal. Doutor, agora questionando, até voltando um pouquinho sobre a sustentação oral, e essa nova resolução atrapalha? Isso aí para nós, não é? Na verdade, tem opinião. uma resolução do CNJ, não é? Isso. Na verdade, que indica que nós devemos... A decisão agora é do relator, se eu devo ou não sustentar para eles. Se ele disser que não, o que eu vou poder fazer é mandar um vídeo gravado, 5 minutos, para que eles possam analisar, ouvir, me ver. Quer dizer, então... Isso aí de forma assíncrona, né? Ou seja, ele está ouvindo ali, mas ele está fazendo outra coisa aqui. Eu vou até um pouco antes. Como é que fica o nosso estatuto, que é uma lei especial, diante de uma resolução do CNJ? Como é que eu perco um direito que eu conquistei por uma lei federal que virou um estatuto e não posso fazer porque uma resolução do CNJ só eu não posso tentar. Você grava um vídeo e manda o vídeo. E se o vídeo não abre?
E Sim, se não abre tem o mais vídeo? essa questão. Como é que Isso faz? também. Como é não que eu tinha vou pensado. saber que o meu vídeo não abriu? Como é que eu vou saber? É. Hoje em dia nós temos, inclusive, algumas formas de ver, e tem gente denunciando da nossa área que mandou o link para que o juiz visse e o juiz não viu o link. Porque está lá 0 reprodução, você tem como acompanhar. Tá vendo? Se ele não viu o link, como é que ele viu o fato que eu estou falando? Como que ele julgou Como é que ele aquilo? julgou sem ele ver, sem ele ouvir? Nós entendemos perfeitamente a quantidade de processos, de demanda, de ações, eu entendo. Mas eu não vou agora, é aquele negócio, olha, como tem muito, eu não vou te ouvir. Não, quer dizer, como é que eu vou explicar para o senhorzinho que veio no meu escritório, para a senhorinha que me contratou, que pagou os meus honorários? Olha, é o seguinte, eu não vou conseguir falar com eles porque eles têm muito trabalho. Gente, não dá. Então eu acho que é um tipo de situação que está calando mais do que nós advogados, mas calando o particular. Porque eu, quando vou ao tribunal para falar com os desembargadores ou com os ministros lá em Brasília, eu sou a voz do meu cliente, não é? Eu sou a voz do meu cliente que você não tá consegue representando. sair dali e expor uma situação da vida dele. E eu disse da vida, porque para nós advogados, nós três aqui, talvez seja mais um processo, mas muitas vezes é o processo da vida daquela pessoa, daquela família, que pode trazer algo que vai mudar totalmente. Então, essa resolução, a OAB, até eu via um vídeo do nosso presidente aqui de São Paulo, não é? O Dr. Leonardo Sica, sobre isso, para que a própria OAB Federal também, o presidente tomou posse recentemente, Beto Simonetti, e ele falava sobre isso também, que é uma situação que não pode perdurar. Então, esse corte, essa limitação de acesso à justiça. E eu repito, não é porque eu quero ir ao tribunal, é o meu cliente que está indo lá representado por mim, eu sou a voz do dele cliente, lá. exatamente. Isso é um negócio muito sério. Né? Eu sempre brinco que nós somos a última mola da cidadania. Sim. Eu acho que nós somos o receptáculo dela, a parte mais difícil dela. Por quê? Porque se um juiz passar por uma situação que precise judicializar, ele vai atrás de quem? Ele não pode se defender. Não. Se um promotor fizer alguma coisa ou fizer parte de alguma coisa que tenha litígio, ele precisa de um advogado. Nós somos a última tábua de sustentação da sociedade. Sem a advocacia, que é a única profissão que está na Constituição Federal. Justo. Nenhuma outra está. Nós somos função essencial à justiça. Sim. E aí, nessa, eu queria fazer um outro link. Como você está vendo a inteligência artificial nesse nosso meio? Difícil. Difícil porque, como eu até comentei em relação à internet, fazendo um parágrafo aqui, né, abrindo um leque aqui, desse perigo de repente eu entregar totalmente o meu processo, que aliás não é meu, não é? É do senhorzinho e da senhorinha, por conta de uma inteligência que vai me falar o que eu devo fazer, e muitas vezes as informações ali são incorretas, não é? Então é um cuidado muito grande que o advogado deve ter. Ajuda? Sim, mas eu vou depender totalmente disso. Isso que eu ia falar, eu acho que é algo que está ajudando muito. Não vou dizer essencial, mas é algo que ajuda muito. Porém, as pessoas confundem no sentido de colocar lá, por exemplo, escreve o que quer, a IA produz, copia e cola. Não é isso, não é copia e cola. Me permita, ele ajuda. Pamela, vai fazer com que eu fique com a cabecinha cada vez menor. Porque se eu deixar de fazer isso aqui funcionar... Exato, é um músculo. Bom, eu tenho um negócio para fazer? Não, já está pronto. Exato. Eu hoje, como advogado e professor, os meus alunos recém-formados me mandam mensagem: professor, tem um modelinho aí? Pô, e é isso que tudo bem, o doutor mandar falou, um modelinho, né? de tratar com muito carinho o caso do seu cliente. Então, não é copia e cola, é você ir lá, detalhar, pontuar algumas situações. Às vezes, você pode utilizar IA para não ficar... Eu falo porque eu já utilizei no sentido de não ficar repetitivo algumas palavras. Por exemplo, iniciar uma palavra, ademais, que a gente usa muito, né? Aí você fala, nossa, mas de novo. Nesse sentido. Agora, a história do cliente, as datas, os detalhes, não tem como. Não tem como. E, inclusive, vai pesquisar lá, que o doutor falou, jurisprudência, não sei o que. Vai ler o que Cada se é real aquilo. Se é aplicável. Se é aplicável, exato. Tem um caso interessante. Quando eu era advogado do Banco do Brasil, teve um processo numa comarca, eu não vou falar o nome, Conchas, e daí o que aconteceu?
Eu ia muito para lá, né? E tenho amigos lá. Amigos, e daí teve um advogado que fez uma contestação num processo do Banco do Brasil, era uma ação de execução. E ele, para fazer a defesa, ele só colocou jurisprudência de ação de despejo. Falei, cara... Ctrl-C, Ctrl-V. Então, acho que ele pegou, sabe aquele copia e cola? O tal do modelo. Então, trazendo agora para a inteligência. Gente, já pensou? Eu não quero, eu estou na idade, eu não quero passar vergonha. Eu estou na idade que eu prefiro fazer o menos é mais, mas eu controlando as informações que eu... Lógico, ajuda, é importante, mas eu penso que ainda tendo uma linguagem técnica, uma linguagem direta, eu particularmente não gosto de muito latim, não sei se vocês gostam de colocar lá, até porque eu não sei, pouquíssimo, não tive tempo, pouquíssimo, mas eu uso ainda, mas pouco. Até por conta dessa rapidez que tudo se encontra hoje, eu procuro ser assim bastante objetivo. E eu repito, as minhas peças diminuíram muito. Lá, a minha equipe do escritório, eu costumo brincar, lá, viu? Não escreva livro. Rosário eu leio em casa, Bíblia eu leio em casa. Diminui um pouco contar os porque... fatos, mostrar o direito. Eu vou ter um pouco mais longe, raciocínio o seguinte: como é que você vai fazer a sustentação oral de uma peça que foi a inteligência artificial que fez? Como é que eu vou sustentar alguma coisa que eu não fiz? Desculpa, mas eu não montei. Até o piloto automático do carro eu não ligo. Eu não uso, eu quero eu dirigir. E nesse caso, doutor, por exemplo, a ineficácia de um advogado diante de um recurso, por exemplo, isso que o Fábio falou, está escrito uma coisa, eu falo outra. Então, o despreparo do advogado diante do recurso, que prejuízo traz? Assim? Prejuízo para a parte, primeiro, não é? Para ele, porque da mesma forma que nós conversamos lá nos tribunais, eles conversam entre eles também, para falar, pô, aquele advogado, você viu o que ele escreveu? É aquela vergonha que eu não quero passar. Então, a questão da prerrogativa, que é o nosso direito de trabalho, o respeito, enfim, isso aí é importante nós sempre estarmos sendo respeitados. Mas, a partir do momento que eu chego numa sala de audiência, que eu chego no tribunal e eu demonstro, eu vou repetir, que eu conheço o processo e que eu sei que eu estou falando, é outro tratamento. Você deixar claro do que você sabe, que você conhece, é outro tratamento. Então, eu penso que é a base de tudo, o conhecimento, fazer curso, assistir palestra, a internet ajuda com esse monte de vídeo que temos aí sobre contrato de locação. Pega um vídeo lá, já fica, então eu já vou mentalizando o que eu preciso saber. Então, eu procuro me preparar e preparar quem trabalha comigo e também preparar advogados em cursos e alunos na faculdade, na graduação, tendo a base do conhecimento. Com isso, ninguém segura. Eu vou fazer uma pergunta do povo agora. Desculpa, eu tô até mandaram algumas coisas. Mas Não vai perguntar quanto eu calço. O quanto você ganha no mês? Você chutou eu aí. Quanto você tira por mês? Quanto você tira por mês? Você só dá aula, você só dá aula, professor, você trabalha. Isso a gente escuta muito, você só dá aula ou você trabalha. Não, dar aula não é nada. Eu faço outras coisas também de noite, se quiser saber. Sobre a importância que a gente está falando da sua atuação nos tribunais e tal. É normal, por exemplo, um cliente contratar um advogado para atuar em primeira instância e contratar outro também para atuar nos tribunais. Sim, já aconteceu. Já aconteceu de que sai a sentença, geralmente ruim, aí vem para o escritório e quer trocar, que daí para que eu possa acompanhar dali em diante. E isso pode acontecer até do advogado escolher, por exemplo, vou atuar com eu peguei um exemplo, pessoal. Peguei um caso de um cliente, o doutor Ederaldo tem uma experiência maior em tribunal, então eu vou trabalhar em conjunto, nós conversamos com o cliente, falamos sobre os honorários, o doutor vai atuar nos tribunais. As parcerias hoje na área do direito, nas advocacias, é muito grande. Eu não faço nada de direito do trabalho previdenciário, mas quem vem até o meu escritório, eu tenho quem indicar. Não é? O advogado generalista. Eu me preocupo em fazer tudo. Né? Eu não consigo. Não sei fazer. Não dá. Advocacia geral. Respeito quem consegue. Parabéns. Civil, trabalhista, previdenciário, criminal, tributário. Até cansei. Faltou. Churros à noite. Então. Mas você vai procurar no médico para tratar o seu cérebro? Você vai procurar o geral? Não tem como. Então, mas ok, as pessoas precisam trabalhar.
perfeito, eu tenho tempo, eu vou me especializar na área trabalhista e no família, porque uma coisa importante você questionou. Eu já estive lendo peças de pessoas que eu falo assim pro meu povo do escritório. Esse advogado não é civilista. Consegue identificar. Esse advogado não atua na área de família. Olha o que ele escreveu. Olha o que ele está deixando nós aqui, ó, nadar de braçada aqui. Né? Teve uma audiência onde um advogado no Juizado Especial Civil, que para os leigos, né, é o antigo Juizado de Pequenas Causas. Pequenas causas, não é? Lá, colegas, amigos, não é, advogados ou não, lá não se pode fazer perícia, né? E o advogado lá disse que queria fazer uma perícia. Daí o juiz do juizado olhou para ele e falou: doutor, o senhor sabe onde o senhor está? Quer dizer, eu fiquei constrangido. Por quê? Na hora que ele falou: mas caramba, aqui não tem perícia. Aqui é juizado especial. Ontem eu assisti uma aula civil. do doutor, aqui é o pequenas causas. E o doutor falou sobre erro grosseiro. Isso seria um erro grosseiro? Porque, querendo ou não, né, o próprio nome já diz juizado. É um erro perante. Né? É um erro grosseiro, porque. Mas tem uma questão que eu fico muito assim, né? Eu meio estar assim levando. Não, eu estar levando uma bronca na frente do meu cliente. Nossa. Ah, sim. Nossa, Isso é terrível. Então eu estou aqui porque no meu escritório eu sou um leão, Nós vamos ao fórum, vamos lá. Chega no fórum, começam a gritar comigo. Porque eu sou amigo do choro. Eu conheço ele, jogamos beach tênis juntos. Então o problema é eu começar Você a joga levar beach tênis? pancadas. Estou zoando. Só a bola. Odeio isso. Eu também não. O meu joelho não permite. É só Obelix. É só cardio. Obelix, coisa de velho, né? Eu sou cardio. É só cardio que eu consigo fazer e caminhando ainda, devagar. Ué, o meu é carne, não é cardio. Só comer. Cardio, o dele é carne. Mas uma outra coisa que você falou que eu acho que é um bom gancho para isso tudo. A gente fala para bastante gente quando a gente dá aula. Sim. Como é que foi para você iniciar na docência, da aula? E o que você sente do aluno, do seu primeiro ano de aula pro ano de hoje? Ai, meu Deus. Bom, eu fui incentivado pelo meu mestre amigo, professor Clóvis Brasil, lá de Guarulhos, né? E ele que me incentivou, ele até falou: Deraldo, você vai fazer pós, dar umas aulas? Eu falei: eu dar aula? Porque tem muito... Porque quando falava eu dar aula, eu lembrava como era na sala de aula. Tirava as minhas notas e vida que segue. Não é? 7 a gente ia comemorar lá no bar, lá, tiramos 7. 7! Né? Não tinha esse negócio de cobrança. E daí, quando veio a oportunidade, né, eu comecei como professor. Ele me levou depois para dar aula em alguns dias na pós-graduação lá na UNG, em Guarulhos, que ele era coordenador. Então, eu fiquei um tempo dando aula na graduação, já fui para pós, e daí surgiram as possibilidades de dar aula na ESA para advogados. Então, a coisa foi crescendo assim e tomando uma proporção que, durante muito tempo, o meu ganho mensal como professor foi bem mais do que como advogado. Porque eu comecei a dar uma dedicação. Fui coordenador de curso de direito, não é? Sim. Também agregou, fui seu coordenador, não é? Não era, dava trabalho, Quanto mas tempo isso? Agora, quanto tempo atrás? Ele não dava trabalho, mas foi pouco tempo mesmo. E eu criei ali um vínculo com a docência que me agrada muito. Gosto muito de dar aula. Mas assim, olhando para os alunos, a mudança é grande. E eu também mudei. Eu mudei também no sentido né? Eu mudei porque antes eu era mais pilhado. Então hoje calma. Nada como o tempo, a experiência. Algumas coisas que me deixavam irritados assim, hoje já não... Falei, não adianta. Não afeta tanto, né? Não é meu filho, aquele menino, não é minha filha, aquela moça. Não é? Eu vou trabalhar, eu vou trazer aqui o meu equipamento, vou ministrar minha aula, ok? E hoje o bendito celular distrai demais, não é? Distrai demais. Às vezes a gente está falando e a pessoa está respondendo mensagem. Não consegue prestar atenção. As mocinhas em sala de aula. Eu já vi em sala de audiência, eu ali, transpirando ali para fazer as perguntas, a advogada do outro lado só e dando risada. Falei, gente, o que será que ela está escrevendo? E daí, perguntas, doutora?
Não. Falei, nossa, que bom para mim. Maravilha. Ótimo, né? Não falou Então, nada. é esse compromisso. Então, eu procuro passar para minha turminha de sala de aula da graduação basicamente o mesmo que eu falo para os advogados. Eu não costumo diferenciar muito se eu estou dando aula para graduação ou para advogados. É evidente que a forma, não é? Mas aquele último conselho, se é assim que podemos falar, não é? De trabalho, de dedicação, de empenho, são para as duas turmas. Para encerrar, nós vamos pedir um conselho. Um conselho? Nossa! Mas será que é hora de encerrar? Acho que não ainda. Não sei se nós somos escravos aqui. Se eles falarem lá, parou. Parou. Que horas, Amanda? É a Amanda que manda. Atenção, meu ponto. Amanda que manda. O nome dela Diretora. já é. Diretora. Antes de finalizar, nós queremos pedir esse conselho para quem está iniciando, para quem já está na área, mas ainda não recebemos aqui. Ainda não recebemos. Não piscou a luz? Não piscou a luz. Doutor, vocês que são amigos há anos, atuaram há anos... Ele está me devendo churrasco na Casa Nova. Tô mesmo. Até eu já fui na Casa Nova dele. Me trocou, hein? Nossa. As filhas dela já foram lá. Olha lá, minhas filhas, verdade. Adoram. Minha filha não foi na sua casa. Não. Também. Eu fui na casa dele 500 vezes. Mas diante dessas peculiaridades que vocês são, né, mais tempo de atuação, uma história assim mirabolante que foi enfrentada, algo que passou inusitado, por exemplo, em todo o tempo de carreira. Nossa, que difícil. Não tem até coisa, mas tem coisa que não dá para falar nem em podcast. Mas nem em podcast. Nem em podcast. Nós vamos estar todo mundo preso. Tem coisas assim extremamente complicadas. Espero que tenha algumas colega engraçadas, né? Sim. Assim, eu tive uma vez uma audiência que era aqui, tinha com um juiz que hoje está em São Paulo. E numa época em que as separações ainda eram feitas, você fazia primeiro a separação e depois o divórcio. Lembra disso? Você entrava com a ação de conversão e divórcio. Eu lembro vagamente. Isso. E nesse ouvi falar. E nesse dia, nós estávamos discutindo os bens. Sei. Eu estava com uma outra colega advogada, tinha o juiz, e o escrevente de sala é um amigo gigante meu, muito amigo, que é o nosso amigo Maurício Murat. Sim. E ele era o escrevente de sala do juiz. E atrás, logo perto dele, tinha uma telona enorme. Hoje os computadores são fininhos, na época era uma telona. Era o Itautec, lembra do Itautec? Nossa. Tinha tubo ainda. E nós estávamos ali fazendo essa audiência e a briga estava pelos bens. Depois de inúmeros bens, sobrou um Fusca e um 38, que na época podia, porque você tinha porte de arma e tal. E aí ficou aquela discussão, eu fico com o Fusca, eu fico com a arma, eu fico com o Fusca, eu fico com a arma. O juiz, inadvertidamente, numa hora lá, ele dá um tapa na mesa e fala assim, então nós paramos na pistola. E ele parou. Quando ele viu o que ele falou, da maneira como ficou, eu abaixei, porque a intenção era dar risada. Os dois riram, o ex-marido com a ex-mulher. Eu olhei para esse amigo nosso, que era o escrevente de sala, saía lágrima dele, assim, pingava a lágrima dele dando risada. O juiz falou assim, já volto, saiu da sala. Daí na volta dele, ele falou, já resolvemos. Quem vai ficar com a pistola? Então assim, algumas coisinhas de audiência que acontecem que são muito engraçadas. Outras são mais tensas. Eu já vi discussões entre Ministério Público e, assim, alguns advogados mais antigos, que as brigas eram pega pra capar, quase sair na mão em sala. Então era coisa muito séria. Já pegou alguma situação assim, de briga? Não. Não sei se é porque eu sou muito calmo, eu também nunca... Doutor, eu particularmente fiz esse comentário com o Fábio. Eu particularmente não. Nossa, o professor Eduardo fala tão Ele suave. é bem calmo, ele é bem sossegado. Não tem... Eu vi essa situação, eu olhei assim como eu vi uma vez um cara que numa ação criminal, daquele início você faz tudo, né? No começo da advocacia, Sim. Você vira clínico geral. E aí caiu para mim na assistência uma ação criminal. Éramos 7 advogados. Um dos advogados, que já morreu até inclusive, trouxe como testemunha uma pessoa. E é uma situação que eu conto em sala dela que é muito engraçada. O réu preso por tráfico de droga ali, assim, algemado, e todo mundo falando. Quem poderia, né, trazer, a gente já trouxe as pessoas. Um deles, esses advogados, falou assim, o senhor tem testemunha? Ele falou, tenho. E aí chamou uma senhorinha bem simplesinha, paninho aqui, sabe, chinelinho, e a mãe do menino, a mãe dele. O juiz falou, doutor, a senhora quem é? Eu sou a mãe dele. Ele falou, doutor,
O senhor trouxe? Eu trouxe. Ela falou, tá bom, então senta aí. A senhora, o nome da senhora, não sei o que, tal. Começou a conversar e falou para ela assim, o seu filho é uma pessoa boa? Lógico que ela vai falar que sim. Ela falou, olha, é um amor de menino. Para o senhor ter uma ideia, nossa casa, a gente morava numa casa super simplesinha, que era de chão batido. Ele plantou umas mudas no fundo de casa. Lá hoje nós temos televisão, freezer, nós temos não sei o quê. O menino foi se enterrando assim. Nós começamos a querer rir na hora. Hoje eles olhavam pra gente, meio que dando risada, olhando pra ela, ela não parava. Hoje nós temos tudo em casa. Faz fila de gente pra comprar aquela planta lá. Vende muito aquilo lá. O menino foi se enfiando assim. E o juiz falou assim, doutor, dá pra parar já, né? Tá bom já. Muito doutor, louco agora chegou a hora do conselho. Um conselho para quem está iniciando, para quem está atuando, para, enfim. Parece que é um negócio muito básico e muito, assim, óbvio, mas o estudo, o aprendizado continuado, o conhecimento. A dancinha do TikTok é legal, eu dou até risada de algumas, mas a partir do momento que você consegue entender o processo, saber o processamento, como produzir uma prova, o que você tem de levar de testemunhas para o fórum. Então são coisas assim muito básicas que daí, embora nós tenhamos hoje muita internet, inteligência, IA, enfim, é algo que sempre vai estar presente na nossa vida. Às vezes eu tenho que colocar o traseiro na cadeira e estudar, ler o processo, entender e começar ali a discutir, a procurar passar, transmitir aquilo que vai ser bom para o meu cliente. Então o conselho assim é o básico do básico e dificilmente eu vá mudar de opinião, eu procuro estar sempre atualizado, me atualizando. Eu tenho um filho que está no início do curso jurídico. Maravilha. O que você fala para quem está começando o curso jurídico? Tem alguma carga horária para poder estudar? Tem alguma coisa que tenha que ter um pouco mais de dedicação? Eu penso que diariamente, se você conseguir colocar ali, porque ou você vai estudar de manhã ou à noite, né? Pensar no curso de Direito. Não sei se tem à tarde, o dia todo, penso que não. Mas se você conseguir, naquele horário que você está fora da faculdade, pelo menos 3 horas, aqueles 50 minutos, dá um tempinho para você ir se acostumando, eu penso que é excelente. Tá? Para você ter ali uma continuidade. E talvez até ousar um pouco e ler um livro sobre um tema que ele vai estudar lá adiante, já para que ele possa ir também se materializar ali pensando naquilo que vai estar numa rotina dele. O estágio é válido, o estágio importantíssimo, né? Eu ingressei como estagiário, eu não sei você, porque você trabalhou no fórum, né? Mas eu entrei no estágio no 4º ano do curso de Direito, quando eu comecei a ter aula de processo. Então, acho que foi na hora certa. As coisas, né? Deus vai pondo ali na hora certa. Mas acontece. Aquele momento que eu entrei no 4º ano de curso de Direito, para mim foi perfeito, que eu comecei a entender. Porque às vezes entra bem no começo, tá muito... Eu falo isso, não faça estágio no começo do curso. Você não vai entender nada. Né? Eu vou entrar no escritório de advocacia no 1º semestre. Aprendendo filosofia é meio complicado. Então quando você, a partir do 3º ano, que começam as aulas de processo do trabalho, processo penal, processo civil, penso eu que vai agregar mais. Senão você vai ser o menino que vai comprar, né, salgado pro povo e buscar café pro chefe. Isso não é estágio. Vai ser office boy de eterno, né? Eu roubando a fala do Fábio, piscar ali, piscou olhando, né? Piscou. Gostaria de agradecer. Não, por favor, eu quero. Eu gostaria de agradecer muito por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite, por ser de certa forma, anfitrião do podcast. Gostaria até de mencionar se eu fiz alguma brincadeira, mas a intenção é essa mesmo, para ficar mais descontraído, né? Não ser um... Não, isso aqui é uma aula, para mim é uma aula, mas não ser aquela aula que você está acostumado, entendeu? Então, por isso que teve essas brincadeiras no meio, espero que não haja problemas. Vocês continuem leves, né, Fábio? Leves. É difícil, leve. Mas, assim, que vocês deixem esse podcast leve. Sim. Porque a vida já está pesada demais, estressante demais. Então, se eu tenho a oportunidade de falar sobre direito, que é algo que eu adoro, e de uma forma leve, descontraída, poxa vida, ganhei. Vai voltar mais vezes, né? Com certeza. Com certezamente. Com certezamente. Com certezamente, como diria um oficial de justiça aqui de Itapetí. Nós não vamos falar com certezamente, doutor. Melhor não falar o nome? Melhor não. Nós não... Ede, super obrigado. Desculpa. Brigadíssimo. Nós vamos estar juntos por muito mais, sabe? Se Deus quiser, muitos desses. Claro. Vários anos. Eu espero também. Nós vamos trazer
pessoas não fiquem só achando que só vai vir quem dá aula e tal. Nós vamos trazer gente de todas as áreas que tenham algum tipo de conexão com a área do direito. Alguns empresários que têm dúvidas trabalhistas, gente do povo mais simples, pode participar, mandar mensagem. Até talvez quem é formado, bacharel e não entrou, né, não advoga, de repente tem uma experiência para passar. Eu gostaria que você falasse quem possivelmente será o nosso próximo convidado que está para vir. Nós já temos mais um engatilhado aí, que é o Dr. Rodrigo da Ávila. Ele advogou muitos anos no Pinheiro Neto Advogados. Compadre dele. Isso, é mesmo. Amigo querido. Eu conheci. Ele é mesmo. Ele ficou muitos anos no Pinheiro Neto Advogados, hoje ele está no Chiarotino e Nicoletti, mexe muito com marca, patente, com direito autoral, de propriedade intelectual. Sim. Então, e é uma coisa que está dando muito o que falar, porque assim... a minha ideia, sua ideia, não é o que eu posso usar sendo meu. É muito interessante. A gente já bateu um papo, a gente já fez um briefing muito engraçado, tem mais de 1 hora de vídeo aí de besteirol, mas nesse meio tinha muita coisa interessante. Claro. Então vai ser possivelmente o nosso próximo aí na sexta-feira, e a gente espera que vocês estejam juntos e mandem questionamentos. Obrigado. E uma ótima tarde. Doutor, deixa o arroba para o pessoal que meu tiver Instagram e o seu canal do YouTube. O canal no YouTube CPC na Prática. Faça a sua inscrição lá, ok? Assista os meus vídeos sobre processo civil e direito civil. Nós estamos lá com mais de 30 mil inscritos e visualizações, eu já nem sei mais. E é algo assim, bem satisfatório assim, esse trabalho que eu iniciei. E continuo. E o meu Instagram também, várias dicas lá sobre direito, processo civil, direito de família, é o @edpsilva no Instagram. @edpsilva. @edpsilva. E CPC na Prática é o meu canal no YouTube. Joia, Ed. Obrigado. Muito obrigada. Sucesso para vocês. Deus abençoe muito. Já é sucesso. Obrigado.